Bem-vindos ao Universo Misterioso, onde desvendamos os mistérios mais sombrios e fascinantes do universo. No episódio de hoje, mergulharemos em um conceito que há muito assombra a imaginação humana: as viagens no tempo. Prepare-se para uma jornada que desafia a realidade e desafia os limites do que consideramos possível. O que é a viagem no tempo? Bem-vindos ao nosso mergulho profundo no conceito enigmático de viagem no tempo. Você já parou para imaginar o que significa realmente viajar através do tempo? Na superfície, essa ideia pode parecer saída diretamente de um conto de ficção científica, mas ela possui raízes intrigantes na física teórica. Vamos começar com uma analogia simples. Imagine o tempo como um rio que flui incessantemente. Em nossa vida cotidiana, navegamos nesse rio em uma única direção, para a frente. A viagem no tempo, então, seria como ter a capacidade de alterar o fluxo desse rio, permitindo-nos voltar ao passado ou avançar para o futuro. Essa ideia desafia nossa percepção tradicional do tempo. A teoria da relatividade de Albert Einstein, introduzida no início do século XX, trouxe uma nova visão sobre o tempo. Segundo a teoria da relatividade especial, o tempo não é absoluto, mas sim relativo ao observador. Em outras palavras, o tempo pode passar de maneira diferente para duas pessoas que estão se movendo a diferentes velocidades. Esse conceito se manifesta claramente na dilatação do tempo. Quando um objeto se move a uma velocidade próxima à da luz, o tempo para esse objeto passa mais devagar em comparação com o observador em repouso. Embora isso não permita viagens no tempo para o passado ou futuro, demonstra que o tempo pode ser mais flexível do que imaginamos. Para uma visão mais concreta sobre a viagem no tempo, devemos considerar a teoria da relatividade geral de Einstein. Segundo essa teoria, a presença de grandes massas e a curvatura do espaço-tempo podem criar distorções significativas. Um dos conceitos mais intrigantes é o dos buracos de minhoca, túneis teóricos através do espaço-tempo que poderiam conectar dois pontos distantes. Se os buracos de minhoca realmente existirem e pudessem ser estabilizados, poderiam permitir viagens entre diferentes pontos no espaço e, teoricamente, em diferentes momentos no tempo. No entanto, atualmente não temos evidências concretas de sua existência, e a estabilização e o uso desses buracos para viagens temporais estão além de nossa capacidade tecnológica atual. Em suma, a viagem no tempo é uma ideia que mistura ciência com especulação. Enquanto a teoria da relatividade nos oferece algumas pistas sobre a flexibilidade do tempo e os buracos de minhoca nos oferecem uma visão intrigante, a viagem no tempo como é retratada na ficção ainda está além do nosso alcance. No entanto, essas especulações nos incentivam a explorar mais profundamente os mistérios do universo e a questionar os limites da realidade. Com essa base estabelecida, vamos nos preparar para mergulhar nas teorias mais complexas e paradoxos que surgem quando começamos a considerar a verdadeira possibilidade de viajar no tempo. Continue conosco enquanto exploramos esses enigmas fascinantes. Teorias e paradoxos. Agora que compreendemos o conceito básico da viagem no tempo, vamos nos aprofundar nas teorias fascinantes que tentam transformar esse conceito em realidade e nos paradoxos intrigantes que desafiam nossa lógica e entendimento. Vamos começar com a teoria dos buracos de minhoca. De acordo com a relatividade geral, buracos de minhoca são atalhos teóricos através do espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel dobrada para conectar dois pontos distantes. Se esses buracos de minhoca realmente existirem e pudessem ser estabilizados, eles poderiam permitir uma viagem instantânea entre esses pontos, e potencialmente entre diferentes momentos no tempo. Contudo, estabilizar um buraco de minhoca seria um desafio colossal. As equações que descrevem os buracos de minhoca sugerem a necessidade de uma forma exótica de matéria com propriedades muito diferentes das que conhecemos, capaz de manter o buraco aberto. Sem essa matéria exótica, os buracos de minhoca colapsariam rapidamente. Mesmo se conseguíssemos estabilizá-los, a viagem no tempo ainda enfrentaria obstáculos técnicos e teóricos significativos. Agora, vamos explorar o paradoxo do avô, um dos paradoxos mais intrigantes associados à viagem no tempo. Imagine que você viaja para o passado e impede seu avô de se encontrar com sua avó. Se você não tivesse nascido, como poderia ter viajado para o passado para impedir esse encontro? Esse paradoxo revela uma contradição lógica. Se você nunca nasceu,
Como poderia ter causado a mudança no passado? Esse paradoxo sugere que qualquer tentativa de alterar eventos significativos no passado criaria uma linha do tempo impossível ou contraditória. Para resolver isso, alguns teóricos propõem a ideia de universos paralelos ou linhas do tempo alternativas. Segundo essa teoria, ao alterar o passado, você criaria uma nova linha do tempo ou universo paralelo, separado do universo original. Outro paradoxo interessante é o paradoxo da predestinação. Nesse paradoxo, você viaja para o passado e faz algo que acaba se tornando a causa de um evento futuro. Por exemplo, você poderia viajar ao passado e inspirar alguém a criar uma invenção que você já conhecia no futuro. Isso cria um loop fechado onde a causa e o efeito se tornam um ciclo sem origem clara. Esses paradoxos revelam a complexidade e a imprevisibilidade associadas à ideia de viagem no tempo. Eles desafiam nossa compreensão da causalidade e do fluxo linear do tempo. A realidade da viagem no tempo pode ser muito mais complicada do que as teorias e especulações iniciais sugerem. Além das teorias e paradoxos, surge também a questão das implicações filosóficas e éticas da viagem no tempo. Se tivéssemos a capacidade de alterar o passado, deveríamos fazê-lo? Qual seria o impacto dessas mudanças nos eventos históricos e nas vidas das pessoas envolvidas? Essas questões não têm respostas fáceis e refletem as profundas complexidades que surgem ao tentarmos reconciliar a ideia de viajar no tempo com nossa compreensão do mundo. As teorias sobre viagens no tempo continuam a evoluir, e os paradoxos nos forçam a reconsiderar nossas noções de realidade e causalidade. Com essas ideias e paradoxos em mente, estamos prontos para explorar como a viagem no tempo é retratada na ficção e como essas representações influenciam nossa percepção sobre a possibilidade real de viajar no tempo. Continue conosco enquanto desvendamos a interseção entre a ciência e a ficção nesse campo fascinante. Viagens no tempo na ficção. Agora que exploramos as teorias e paradoxos da viagem no tempo, é fascinante ver como esse conceito é retratado na ficção. A viagem no tempo tem sido um tema central em muitas obras de ficção científica, desde clássicos da literatura até os mais recentes filmes e séries de TV. Um dos exemplos mais icônicos é a série de filmes De Volta para o Futuro. A DeLorean, a famosa máquina do tempo criada por Doc Brown, leva Marty McFly em viagens emocionantes através das décadas. Esse filme não apenas encantou o público com suas aventuras temporais, mas também influenciou a maneira como pensamos sobre os paradoxos do tempo e as possibilidades da viagem no tempo. A trama explora como pequenas mudanças no passado podem ter grandes impactos no futuro, ilustrando o efeito borboleta de forma dramática. Outro exemplo marcante é a série Doctor Who. O TARDIS, a icônica cabine telefônica azul que viaja no tempo e no espaço, oferece uma visão fascinante sobre como a viagem no tempo pode ser utilizada para explorar diferentes épocas e realidades. Doctor Who explora a viagem no tempo não apenas como uma ferramenta narrativa, mas também como um meio de reflexão sobre a moralidade e as consequências das ações do Doutor e seus companheiros. Os romances e filmes de H.G. Wells também desempenham um papel crucial na formação da ideia moderna de viagem no tempo. A Máquina do Tempo, publicado em 1895, apresenta uma máquina que permite viajar para o futuro distante. Embora a tecnologia descrita por Wells seja rudimentar comparada às representações modernas, suas ideias sobre o impacto da viagem no tempo no futuro da humanidade continuam a ressoar. Além de sua influência na literatura e no cinema, a viagem no tempo também é um tema central em muitos programas de TV e jogos. Em Dark, uma série alemã que explora uma pequena cidade onde a viagem no tempo desvela mistérios e conexões entre gerações, vemos como a viagem no tempo pode ser usada para criar uma trama complexa e entrelaçada. Dark aborda o conceito de forma sombria e psicológica, mostrando como o tempo pode ser um labirinto de destinos interligados. Na ficção, a viagem no tempo é frequentemente usada para explorar dilemas éticos e morais. Se pudermos viajar para o passado, devemos? E se tivermos a capacidade de alterar eventos históricos, qual seria o impacto? Essas questões são muitas vezes abordadas para provocar reflexão sobre o que significa ter poder sobre o tempo e as consequências de nossas escolhas. Além disso, a ficção explora diversas abordagens criativas para a viagem no tempo, desde paradoxos intrincados até universos paralelos.
Esses elementos ajudam a moldar nossas expectativas e imaginações sobre o que poderia ser possível, mesmo que, na realidade, a viagem no tempo continue sendo uma ideia mais especulativa do que concreta. Em resumo, a forma como a viagem no tempo é retratada na ficção não só entretém, mas também oferece uma lente através da qual podemos examinar nossas próprias percepções e conceitos sobre o tempo e o destino. À medida que a tecnologia e a compreensão científica avançam, é interessante refletir sobre como esses temas continuarão a evoluir tanto na ficção quanto na realidade. Agora que exploramos como a ficção retrata a viagem no tempo, vamos considerar o impacto cultural dessas representações e como elas moldam nossas expectativas sobre o que o futuro pode nos reservar. Continue conosco enquanto aprofundamos essa análise e refletimos sobre o papel da viagem no tempo na nossa cultura contemporânea. Realidade ou ficção? A viagem no tempo não é apenas um tema fascinante na ficção científica, mas também tem um impacto profundo na nossa cultura e imaginação coletiva. Desde as histórias que contamos até os debates filosóficos que travamos, a ideia de viajar no tempo influencia nossa visão do mundo e do futuro. Na cultura popular, a viagem no tempo é um recurso poderoso para explorar o que poderia ser possível. Filmes como O Exterminador do Futuro e A Máquina do Tempo não apenas capturam a imaginação do público com suas tramas emocionantes e tecnológicas, mas também levantam questões sobre o papel da tecnologia no nosso futuro. A representação de futuros distópicos ou utópicos baseados em viagens no tempo nos força a refletir sobre as implicações éticas e sociais de nossas ações atuais. Além de seu impacto no entretenimento, a viagem no tempo também tem um lugar significativo na cultura pop, inspirando memes, fanfiction e debates entre entusiastas. A teoria dos multiversos e os paradoxos temporais se tornaram temas comuns em discussões online e convenções, onde fãs se envolvem em debates apaixonados sobre as possibilidades e os limites da viagem no tempo. A influência da viagem no tempo pode ser vista em nossa maneira de pensar sobre o futuro. A ideia de que podemos alterar eventos passados ou moldar o futuro nos dá uma sensação de controle e esperança. As representações da viagem no tempo muitas vezes refletem nossos medos e esperanças em relação ao futuro, seja temendo um futuro sombrio causado por erros no presente ou sonhando com um futuro melhor por meio da mudança e inovação. Em muitos casos, a viagem no tempo é usada como uma metáfora para o desejo humano de entender e alterar o próprio destino. Em literatura e cinema, ela se torna uma maneira de explorar temas universais como arrependimento, redenção e o impacto das escolhas pessoais. Obras como O Som do Trovão de Ray Bradbury ou O Curioso Caso de Benjamin Button de F. Scott Fitzgerald utilizam a viagem no tempo para examinar questões existenciais e filosóficas. Além disso, a viagem no tempo tem uma forte conexão com a nostalgia e o desejo de revisitar o passado. Muitos filmes e livros utilizam a viagem no tempo como uma maneira de explorar o passado de seus personagens, permitindo uma reflexão sobre a própria vida e as escolhas feitas ao longo do caminho. Essa conexão com o passado também nos leva a questionar se ter a chance de mudar eventos passados poderia realmente levar a um futuro melhor ou simplesmente a mais complicações. Enquanto a viagem no tempo continua a ser um tema central na ficção e na cultura popular, ela também serve como um espelho para nossas preocupações e esperanças. Nos faz questionar o que realmente significa ter controle sobre o tempo e como nossas ações e escolhas moldam o mundo ao nosso redor. À medida que a ciência e a tecnologia continuam a avançar, enquanto a ficção científica continua a explorar novas fronteiras, a ideia de viajar no tempo permanecerá como um poderoso símbolo de nossos sonhos e temores mais profundos. Assim, o impacto cultural da viagem no tempo não é apenas um reflexo de nossas fantasias, mas também uma lente através da qual podemos examinar nossa própria existência e o futuro que estamos criando. Agora que exploramos o impacto cultural e o papel da viagem no tempo em nossa imaginação coletiva, é interessante considerar como esses temas continuarão a evoluir e influenciar nossa visão do mundo. Acompanhe-nos enquanto refletimos sobre o futuro da viagem no tempo e o que ele pode significar para as próximas gerações. Cenários e curiosidades. À medida que avançamos na compreensão da física e da tecnologia, as implicações da viagem no tempo continuam a fascinar e desafiar nossa imaginação. Embora atualmente pareça um conceito mais ligado à ficção científica do que à realidade, as possibilidades futuras da viagem no tempo abrem um leque de questões fascinantes e profundas sobre a natureza da nossa existência e o universo.
Se conseguirmos desenvolver a tecnologia para viajar no tempo, isso não apenas transformaria nossa compreensão da física, mas também teria implicações profundas para a humanidade. Imagine um futuro onde possamos não apenas explorar o passado e o futuro, mas também interagir com eventos históricos e futuros em uma escala sem precedentes. A capacidade de revisar e alterar o passado poderia permitir avanços extraordinários, mas também levanta questões éticas sobre quem controla essas mudanças e quais seriam suas consequências. Em um cenário otimista, a viagem no tempo poderia proporcionar oportunidades para aprender com os erros do passado e evitar desastres futuros. Poderíamos resolver mistérios antigos, resolver crimes não solucionados e até mesmo prevenir catástrofes antes que elas aconteçam. No entanto, essas possibilidades vêm acompanhadas de riscos e desafios imensos, como o potencial de criar paradoxos e conflitos de causalidade que poderiam ter efeitos imprevisíveis sobre o fluxo do tempo. Por outro lado, a viagem no tempo também poderia levar a uma compreensão mais profunda da estrutura do universo e da própria realidade. Poderíamos descobrir novos aspectos da física e novas leis que governam o espaço-tempo. Se encontrarmos formas de manipular o tempo, isso poderia revelar novas dimensões e possibilidades que atualmente são inimagináveis. Entretanto, é importante considerar as limitações e desafios. A atual falta de evidências empíricas e a necessidade de condições extremas para a teoria dos buracos de minhoca são obstáculos significativos. A estabilização de buracos de minhoca e a manipulação do espaço-tempo ainda estão longe de serem realizáveis com a tecnologia atual. O caminho para tornar a viagem no tempo uma realidade prática é cheio de incertezas e complexidades. Além disso, a viagem no tempo levanta questões éticas complexas. Se tivermos a capacidade de mudar o passado, quais seriam as implicações morais de fazer isso? Quem decidiria o que deve ser alterado e qual seria o impacto dessas mudanças sobre indivíduos e sociedades? Essas questões são profundas e refletem os dilemas que enfrentamos ao tentar conciliar poder tecnológico com responsabilidade ética. À medida que exploramos essas possibilidades, a viagem no tempo também serve como uma metáfora poderosa para refletirmos sobre nossas próprias vidas e escolhas. Ela nos desafia a considerar o impacto das nossas ações no presente e como nossas decisões moldam o futuro. A ideia de viajar no tempo nos lembra da importância de viver de acordo com nossos valores e de refletir sobre as consequências de nossas ações. Conforme a ciência e a tecnologia continuam a evoluir, a viagem no tempo permanecerá um campo de especulação e inspiração. Embora ainda esteja no reino da teoria e da ficção, a exploração desse conceito pode nos ajudar a entender melhor o universo e a nós mesmos. O futuro pode trazer avanços que tornam a viagem no tempo uma realidade, ou pode revelar que é um conceito mais filosófico do que físico. De qualquer forma, o debate sobre a viagem no tempo continuará a inspirar e provocar reflexão. À medida que concluímos nossa exploração da viagem no tempo, é claro que, independentemente de onde a ciência nos levar, o fascínio por esse conceito revela muito sobre nossos desejos, medos e esperanças. O que o futuro nos reserva é incerto, mas a jornada para entender a viagem no tempo é uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade e o potencial humano. Obrigado por assistir ao Universo Misterioso. Se você gostou desse mergulho no desconhecido, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E, claro, deixe nos comentários suas próprias teorias e pensamentos sobre viagens no tempo. Até a próxima!